Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, recebendo hoje em nossos estúdios a dermatologista Maria da Glória Saceron. Glorinha, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada novamente pelo convite. Glorinha, vamos falar sobre um assunto, psoríase. Que vem esse nome diferente? Bom, a psoríase é uma doença comum, relativamente comum, bem prevalente na nossa população. Ela é crônica e o mais importante é todo mundo saber que ela é não contagiosa. Qualquer pessoa pode ter? Qualquer pessoa, numa forma mínima ou não, pode ter. Existe uma prevalência maior em pacientes que já têm aquela herança, né? Tem uma hereditariedade de 30% a 40%. Você pode ter casos familiares. E ela se caracteriza por placas, por lesões avermelhadas, que descamam. Essas descamações elas são um pouco mais grosseiras e elas podem ser esbranquiçadas, até prateadas. As áreas maiores de comprometimento, às vezes você começa com esse comprometimento com uma lesãozinha só, geralmente são em membros superiores e inferiores, às vezes só cotovelo, às vezes só joelho. E podem, com o tempo, ficarem só localizadas nessa região, passar a vida toda só nessas áreas, ou elas se disseminarem por alguns fatores internos ou externos. O clima, é claro, essa época do ano piora muito as lesões de psoríase em inverno, porque a pele seca predispõe muito mais à quebra dessa barreira cutânea, favorece muito o aparecimento de lesões em peles mais ressecadas. Para quem está em casa entender, a psoríase seria como se a pele estivesse descascando. Sim, e bem localizada. Então é aquela descamação, mas bem localizadinha. Tem lesões só no cotovelo, tem lesões só no joelho, ou outras formas, que existem várias formas de psoríase, né? É uma coisa que as pessoas, quando se identificam com isso no corpo, elas procuram ajuda ou acham que é uma coisa rotineira? A maioria, acho que a mídia, né, hoje com a internet, então elas já veem o que elas têm, elas botam no Google e eles já falam psoríase. Às vezes não é, pode ser outras formas de eczema, mas às vezes elas já vão com esse diagnóstico feito por elas mesmas, é muito frequente isso hoje. E aí acontece um choque, né? Putz, eu tenho psoríase não tem cura, é uma doença crônica. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento e hoje a indústria, assim, tem produtos muito bons para esse tratamento dessa psoríase e a gente começa sempre pelo tratamento mais simples até para o mais complexo, né? Mas hoje a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor para o paciente. Tempo seco aumenta o índice. Tempo seco piora. Então, a gente tem o hábito de sempre falar, cuidado no inverno, porque o sol ajuda muito, tanto que um dos tratamentos da psoríase é banhos de sol ou, por exemplo, isso quando não tem muito disponível porque o paciente trabalha, ou até em países onde a incidência solar não é tão alta assim, nós temos cabines, né, de ultravioleta, que pode serem duas, o PUVA ou o Narrowband, que é um bem menos agressivo para a pele, até os tratamentos tópicos e os via oral, ou mesmo hoje os biológicos, que são os tratamentos mais avançados que temos para esta doença. A pessoa tem que conviver com ela. Tem que conviver, mas assim, quando o paciente realmente leva a sério o tratamento, ele tem uma qualidade de vida muito boa. E hoje a gente avalia muito isso durante o tratamento, é o que a gente chama de PASE, que é a área, um cálculo que a gente faz para saber quanto aquela doença está incomodando o paciente e quanto ele vai tendo de melhora com o tratamento. Hoje, com o tratamento, ela leva uma vida normal, ela aumenta, não, como que? Hoje o paciente tratando, ele leva uma vida normal, principalmente se colocando que hoje a psoríase ela é tida como uma doença relacionada a problemas metabólicos. Então, pacientes que a gente vai avaliar risco cardiovascular,
Por quê? Porque a psoríase, ela desenvolve assim, uma inflamação. Nós sabemos que o indivíduo com psoríase, ele tem muita inflamação no organismo. E esta inflamação pode acometer internamente, como afetar a área cardiovascular, a parte metabólica, por exemplo, a glicemia, quando está alterada. Tudo isso vai aumentando os riscos para o paciente desenvolver uma doença mais metabólica. A senhora falou que as pessoas muitas vezes jogam no Google lá, acham que é uma doença. Não podem seguir também, faz isso, faz aquilo. Tem que procurar um profissional de saúde, né? Até porque a maioria das medicações, quando o caso é mais sistêmico, você precisa de um acompanhamento médico. E o grande problema que a gente tem é realmente do uso tópico de medicamentos. Então, os corticoides que a gente utiliza são potentes e o uso prolongado pode atrofiar a pele. Então, ele tem que ser orientado como usar. E a gente sempre mescla isso tudo com outros produtos para diminuir o uso desses medicamentos. Até porque nós temos formas de psoríase que vão ser agravadas pelo uso do próprio corticoide, até o corticoide de uso nasal. Então, ele vai ter que, ao menos na sua vida, ter obtido esse tipo de orientação. E são vários tipos, né? Sim, nós temos, então, aquela forma mais tradicional, que é a de placas, né, que são localizadas. A forma generalizada, que é quando você vê o indivíduo com essa forma generalizada ou eritrodérmica, que pode acontecer após uma infecção, uma pneumonia, uma infecção urinária, e essa forma disseminar. A forma ungueal, e essa é a mais difícil, porque você começa a ter, e muitos pacientes vão tratar de micose, e sendo que é psoríase ungueal. A forma de couro cabeludo, a forma gutata, que é uma forma que acontece de gotinhas de psoríase no corpo e que vão aparecer após uma infecção, por exemplo, infecção de garganta, normalmente a estreptocócica. A psoríase invertida, que são essas áreas, mas elas são mais úmidas, acontecendo debaixo das mamas, acontecendo em virilhas, em axilas. A pustulosa é uma forma mais grave. Você tem pústula, você tem bolinha de pus, que não são infecções e dá no corpo todo, é um rash de pústula. E o paciente tem mal-estar, pode ter febre e não tem infecção. Então, se não for para um médico especialista, vai usar antibiótico e não vai resolver de nada. E uma forma mais chata e mais difícil de diagnosticar, que é a forma artropática, que é quando o paciente tem dores articulares e que é provocada pela psoríase. Se ele não tem psoríase na pele, é difícil pensar que vai ser uma artrite psoriásica, né? Então, tudo vai ter que ser com o médico especialista para identificar e tratar adequadamente. Tá joia, Glorinha, agradeço a sua participação, esses esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a dermatologista Maria da Glória Saceron.